Olá, turmas, vamos iniciar aqui mais um vídeo com dica do nosso estatuto, ok? Hoje nós vamos falar do artigo 39 ao artigo 51. Nós vimos na aula anterior, aqui no artigo 35, né, que os cargos dos provimentos efetivos, né, são os postos e as graduações dos militares de carreira em serviço ativo, ok? Então, aqui no artigo 36 vai falar da função. A função militar estadual é o exercício das obrigações inerente ao cargo, entendeu? A função dele é o exercício das obrigações inerente ao cargo que ele ocupa, o cargo de provimento efetivo dentro dos postos e dentro das graduações, ok? Aqui no artigo 43, ele vai falar dessas funções, por exemplo, da função do oficial, que ele vai falar que ele é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e direção das organizações militares estaduais, ok? Essa é a função do oficial, ele vai exercer o comando, né? Comando, chefia, direção das organizações. E no artigo 44, ele vai falar da destinação dos subtenentes e dos sargentos, né? Os subtenentes e sargentos, eles auxiliam e complementam, as atividades dos oficiais, as atividades de comando, chefia e direção. Em que? Na capacitação de pessoal, ok? Eles vão estar auxiliando os oficiais, emprego dos meios nas instruções, né? Na instrução, na administração, no comando de frações da tropa, ok? Então são essas as funções dos subtenentes e sargento. Aqui no parágrafo único ele fala ainda que no exercício das atividades, né, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo, pela capacidade profissional, técnica, ok? Assegurando a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras e do serviço, já que os subtenentes e os sargentos eles passam a auxiliar o comando, a chefia e a direção, né, até mesmo no comando das frações e tropa, então cabe essa responsabilidade maior, né, de capacitação dos subtenentes e sargentos e das técnicas destinados a isso, ok? No artigo 45 ele vai falar dos cabos e soldados, que são essencialmente responsáveis pela execução. Beleza? Retornando aqui, nós vimos a função, ok? Aqui no artigo 42 ele vai falar sobre o comando, no caso, por exemplo, do oficial que exerce, né, o comando. Esse comando ele é a soma de autoridade, deveres, responsabilidade de que o militar estadual está investido legalmente quando conduz subordinado, ok? Quando ele está comandando, né, o seu subordinado, ou ele está dirigindo uma organização, né? Uma organização militar estadual, por exemplo, comandando um batalhão, uma companhia, ok? Sendo vinculado ao grau hierárquico e constituindo uma prerrogativa impessoal, ok? Esse comando está relativo à situação dele, né? Pelo cargo que ele ocupa, o cargo de provimento que ele ocupa, o comando, entendeu? Em cujo exercício o militar estadual se define e se caracteriza como chefe. Ele, nessa função de comando, ele está sendo o chefe, né, dos seus subordinados e dessa organização militar estadual. Beleza? Nós vimos aqui a função do oficial, dos subtenentes e sargentos, ok? Dos cabos e soldados. E aqui no artigo 47 ele vai falar que ao militar estadual, cabo militar estadual, seja independente do cargo que ele ocupe, a responsabilidade integral de quê? Pelas decisões que ele tomar, ok? Pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, ok? Cada um nós vimos que existe as suas funções, mas a responsabilidade ela se torna integral pela decisão que eu tomar, que seja de ilegal ou que cause algum prejuízo. Então a responsabilidade por essa decisão que eu tomar, pela ordem, né, que eu vou emitir, se ela for ilegal ou trouxer algum prejuízo,
tá bom? E pelo ato também que eu decidi praticar que cause algum prejuízo. Beleza? Nós vimos aqui a função, o comando, e aqui no artigo 48 a gente vai falar aqui sobre o compromisso de honra, vai falar aqui justamente do ingresso, o cidadão que ingressa na corporação prestará o compromisso de honra, no qual afirmará a aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los, ok? Esse compromisso de honra do que o cidadão que vai estar ingressando nas corporações militares, né? Consciente, a aceitação consciente das obrigações e deveres dos militares. Esse compromisso, esse caráter de compromisso de honra, fala aqui no artigo 49, se ele terá em caráter solene, né, uma solenidade, quando o militar ele tomar posse, será prestado na presença da tropa ou guarnição formada, tão logo o militar estadual tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento dos seus deveres como integrante da respectiva corporação militar estadual, ok? Ele fala na forma seguinte, aqui ele vai falar sobre o juramento, esse compromisso de honra, né, que é feito na solenidade de formatura, ok? Vai falar aqui sobre o compromisso de honra da praça, ao ingressar na Polícia Militar do Ceará. Aqui é da praça que ingressar no Corpo de Bombeiro. E aqui o compromisso de honra dos oficiais no primeiro posto, né? Tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros. Beleza? Seguindo aqui no artigo 50, ele vai falar sobre o Código Disciplinar, né? E da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Ceará dispõe sobre o comportamento ético disciplinar dos militares. Beleza? O Código Disciplinar também é a lei que vai cair no concurso da Polícia Militar, de acordo com o edital anterior, estabelecendo os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar. Lá no Código Disciplinar, nós vamos ver que ele trata dos deveres e obrigações dos militares estaduais com relação à responsabilidade administrativo-disciplinar. Ok? Aqui ele fala também no parágrafo 2º, os cadetes, que são os alunos oficiais, e os alunos soldados aplicam-se cumulativamente ao Código Disciplinar as disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Ou seja, por exemplo, o aluno que vai estar lá na academia fazendo curso de formação, ele está sujeito às normas disciplinares previstas lá da academia. Beleza? Aqui vai falar no parágrafo 3º, o militar que se sentir prejudicado por qualquer situação, ou ofendido por qualquer ato da administração, né, do ato administrativo, poderá, sob pena de prescrição, recorrer e interpor recurso no prazo de 120 dias corridos, ok? Exceto ele fala dos demais casos previstos nesta lei ou na legislação específica. Por exemplo, quando trata lá no Código Disciplinar do recurso hierárquico, do pedido de reconsideração de ato, lá eles têm os prazos específicos, ok? Quando não se tem o prazo, o Estatuto estabelece esse prazo de 120 dias corridos. Artigo 51, para a gente finalizar, ele vai falar sobre os militares estaduais. Nos crimes militares definidos em lei, os crimes militares são definidos no Código Penal Militar, eles serão processados e julgados perante a Justiça Militar Estadual, em primeira instância, exercitada pelos juízes de direitos e Conselho de Justiça, e em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado, ok? Aqui no Ceará nós não temos o Tribunal de Justiça Militar do Estado, então na segunda instância é feita, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado. No parágrafo 1º ele vai falar da competência, né? Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares militares. E ao Conselho, sobre presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares, ok?
Ele fala que o disposto no caput não se aplica aos casos de competência do júri quando a vítima for civil. Lá no artigo 5º da Constituição, ele vai falar sobre, nos casos, a competência do júri, nos casos, nos crimes dolosos contra a vida. Só dando um exemplo, quando o policial militar cometeu um crime comum, a investigação cabe à Polícia Civil e será julgado pela Justiça Comum. No caso, quando o policial militar cometeu um crime militar, a investigação, né, vai ser da própria Polícia Militar e o julgamento na Justiça Militar. Para a gente entender, está aqui um quadro para explicar melhor, vai falar sobre os crimes militares, o que diz o caput no artigo 51. Em primeira instância, nos crimes militares definidos em lei, processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, ok? Pelos juízes e pelos conselhos de justiça. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Ok? Lá no parágrafo 1º vai fazer a definição dos juízes, né, do juiz singular e do Conselho de Justiça. Se for, no caso, um crime militar cometido contra civis ou ações judiciais contra atos disciplinares, em primeira instância, a competência é dos juízes de direito, do juízo militar, ok? Singularmente. E se for os demais crimes, atenção para a prova, se for os demais crimes, será julgado por um conselho, ok? Aqui ele fala de um juiz singular, e aqui ele fala, no caso, de um conselho, ok? Muita atenção para isso, essa dúvida na prova. Quando fala os crimes militares contra civis ou ações judiciais, ele define, em primeira instância, os juízes de direito. E dos demais, quando falar dos demais crimes, que não sejam os contra civis ou ações judiciais, contra atos disciplinares, em primeira instância cabe ao Conselho de Justiça. E em segunda instância sempre vai ser o Tribunal de Justiça do Estado. E ele fala aqui no parágrafo 2º a competência do júri, os crimes contra a vida cometidos por militares contra civis, o julgamento é do júri popular, ok? Integrante da Justiça Comum, que você também pode ver lá no artigo 5º. Ok? Essa aula foi um pouco mais longa, mas espero que vocês tenham entendido, ok? E aguarde os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima aula.